Salve, salve, amigos contadores! Começamos agora mais um episódio do podcast Além da Conta, aquele podcast que é feito para você que é um contador, uma contadora muito além da conta. Você que está acompanhando a gente através do YouTube, não deixa de dar o seu like aqui embaixo, curtir o nosso vídeo e se você não está inscrito ainda no canal, corre lá e se inscreve, ativa as notificações para você saber de todos os episódios do podcast Além da Conta. E você pode também ouvir o nosso podcast através das plataformas digitais Deezer, Spotify, Apple Podcast e muito mais. Então, fica por dentro do mercado contábil aqui com a gente no podcast Além da Conta. Esse podcast é apoiado pela Contimatic Fênix, empresa de software que atua há mais de 35 anos no mercado de tecnologia para contadores. E você que não conhece ainda, corre lá no Instagram, @ContimaticFênix, para você saber de todas as novidades de uma das empresas com mais tradição em tecnologia para empresários contábeis, que é a Contimatic. E, por favor, segue também esse orador que vos fala, Maurício Barros Contador, lá no Instagram, beleza? Episódio de hoje, show de bola. Sabe por quê? Porque a gente está trazendo aqui para vocês hoje um cara que é parceiro nosso há muitos anos, professor, palestrante, ele é CEO da Pocopets Escola de Negócios, ele é CEO também da Pocopets Contabilidade e Consultoria e metade da nossa audiência, já pelo nome das empresas, já sabe de quem eu estou falando. Ele é formado em mestre em contabilidade lá na PUC de São Paulo, tá? Tem pós-graduação através da Faculdade de Ibirapuera, enfim, é um cara com conhecimento espetacular e, além disso, ele é pai do Thiago e marido da Viviane. Senhoras e senhores, pela primeira vez no podcast Além da Conta, vocês vão ver dois Maurícios ao mesmo tempo, porque o nosso convidado de hoje é ele, meu grande amigo, meu mestre, Maurício Pocopets. Fala, Maurício! Na verdade, é assim, Maurício, eu quero agradecer, porque na verdade eu fico até, vamos falar assim, emocionado, né? Fico, puxa, muito feliz de estar aqui. Agradeço pelo convite. A gente é amigo há muito tempo, né? Então esse podcast, esse episódio poderia chamar Maurício ao Quadrado. Maurício, né? Ao Quadrado, né? Seria ideal, hein? Né? Mas assim, a gente tá junto aí nessa jornada há bastante tempo, né? Dando treinamento, vamos lá, uma parceria firme. Você já deu aula lá na faculdade, que eu já te chamei para dar aula, dar treinamento, dar curso, enfim. Então, é uma honra estar aqui, pela própria Contimatic, principalmente por você e por você que está aí nos assistindo, tá certo? Porque eu sei que várias pessoas pediram aí pra gente vir aqui participar, sim, então fico muito feliz aí, agradeço bastante. A gente fez um evento no qual um aluno encontrou, a gente falou, pô, eu assisto o podcast de vocês, mas eu queria muito que vocês trouxessem o Pocopets, cara. Maurício Pocopets, ele é mestre, ele é bom pra caramba, que não sei o quê. Eu falei, vamos trazer o Pocopets. Então, tá aí, realizado o sonho aí, a pedido de milhares de pessoas, né? Temos aí Maurício Pocopets hoje no Além da Conta. A honra é toda nossa, meu irmão, porque você sabe o carinho que a gente tem por você aqui. Eu, particularmente, a admiração que eu tenho por você como pessoa e como profissional. Muito recíproco, obrigado. É recíproco, tá, Maurício? Pode ficar, porque, pessoal, vocês não sabem, mas o Maurício já me salvou várias vezes aí, nos perrengues aí de ECD, ECF aí, então esse... né, você tá num período aí de entrega, o Maurício já me ajudou. Eu vou abrir aqui pra galera. A gente conseguiu entregar uma vez, faltavam uns 10 minutos pra meia-noite no último dia. É isso mesmo, porque eu não conseguia de jeito nenhum acertar o layout, eu não conseguia acertar, foi isso mesmo, né? Mas, muito legal, né? Muito bom. Legal. Você tá bem, cara? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Só alegria, né? Graças a Deus. A gente correndo bastante, porque assim, tô lá no escritório, né? Então... Na Pocopets Contabilidade e Consultoria. Isso, né? E tem também a pós, né? Então, a pós-graduação, a gente tem os cursos de pós-graduação. Uhum. Agora, a gente, nesse último semestre, vamos falar assim, nesses últimos 2 semestres, a gente encerrou uma turma. E até por conta de uma reestruturação minha, eu acabei não abrindo novas turmas, mas provavelmente agora em agosto de 24,
eu já devo montar outra turma de FRS. E aí é legal porque eu estou remontando o curso. Porque assim, o curso começou como presencial. Esses cursos de pós-graduação, eles são certificados pelo MEC. Sim. Então, eu não tenho faculdade, né? Mas eu tenho uma parceria com uma instituição, que isso é um procedimento legal pelo MEC, tudo direitinho, e eles certificam para mim, né? Sim. Tem um custo tudo isso, enfim, mas isso já... Traz toda a certificação ali de capacitação Exatamente. do pós-graduado, e isso é bem bacana, e tem bastante curso lá. Daqui a pouco a gente vai falar mais da Escola de Negócios Pocopets, tá? Sim. Que tem uma qualidade bem bacana. Mas eu queria começar com você, para o público que está assistindo aqui o podcast Além da Conta, para eles saberem mais quem é Maurício Pocopets. Quem é esse cara, o meu xará Pocopets? Maurício, é o seguinte, meu querido, eu trabalho com contabilidade, vou fazer acho que 54 ou 55, já nem sei, mas tô perdendo a conta, vai ficando velho, vai perdendo a conta, né? Mas assim, desde entre 10, 11 anos que eu trabalho com isso, porque a minha mãe... Caramba! Minha mãe, então vamos falar assim, eu tô 40 anos trabalhando com isso. Uhum. A minha mãe, ela não tinha estudo tal, e aí ela começou a trabalhar no escritório de contabilidade, ela era do interior, sabe, colhia café, cara, Sim. Entendeu? Então vem para São Paulo, começa a trabalhar num escritório na região de Pinheiros, e aí, enfim, começa a trabalhar, pega conhecimento, depois conseguiu montar uma sociedade, mas ela nunca estudou, entendeu? Ela nunca fez o curso e sempre dependia de um contador, ter uma parceria ou ter uma sociedade. Aí quando chegou na minha época lá fiz o colegial, aí fiz o colegial normal, né? Que hoje é o ensino médio, e depois fiz o técnico. Quando eu tava no técnico, justamente para poder assinar e trabalhar com ela, né? Aí eu entrei na faculdade. Mas assim, com 11 anos, ela teve uma separação na sociedade e, puxa vida, então ela não tinha... Nunca é bom, né? É horrível. E ela aí começa do zero de novo com o escritório, e eu era o office boy. Hoje a gente tem os motoboys, né? Na época aí, talvez se você trabalhou também com isso daí. Sim, já. Graças a Deus, algumas coisas boas. Eu conheço bem a cidade, exceto Zona Leste, porque Zona Leste era muito difícil eu vir para esses lados de cá, né? Embora conheça uma parte, mas, por exemplo, Zona Sul, Centro, Zona Norte, pouco também, porque agora sim, essa região onde tem aí as junta comercial, sabe, os órgãos, receitas, puxa, isso aí eu domino. Por quê? Porque comecei lá com office boy e tal, pegava ônibus, enfim. E aí você fez o técnico em contabilidade? Maurício, eu tava no segundo ano, porque assim, eu tinha feito o colegial normal. E aí, era assim, então você fazia o colegial normal 3 anos. Sim. O técnico eu fazia em 2 anos, que também era 3, mas se eu fizesse, né? Mas eu fiz 1 ano, e aí um dia me deu na cabeça, porque olha como era a minha ideia. Não pense isso, tá? Não pense isso, você tem que estudar. A minha ideia era o seguinte, fazer o técnico e nunca mais pisar numa escola. Sim. Tá? Nunca mais estudar, porque eu falei, não, vou trabalhar, não quero mais saber. Mas por incrível que pareça, cara, eu fiz o primeiro ano do técnico. Aí um dia me deu um estalo, eu tava indo trabalhar, nessa época eu já não tava mais com a minha mãe, né, mas ajudava ela. Mas falei assim, puxa, eu ouvi no rádio, último dia para inscrição do vestibular. Aí, quer saber? Vou fazer esse vestibular aí. Fiz o vestibular, passei na primeira chamada, nunca, nem sabia direito que era uma faculdade, passei na primeira chamada, fiz a graduação. Sim. Aí depois, quando eu terminei, aí eu falei assim, puxa, eu vou fazer direito agora. É o sonho do contador. Graças a Deus eu não fiz. Graças a Deus. E isso é bem importante, tá? Isso é muito importante, porque às vezes um colega nosso advogado vai falar assim, pô, tal, eu não fiz, e eu digo graças a Deus, porque aí eu pude me especializar na área contábil. A gente vê muito contador, muito aluno, o cara se formando, o aluno se formando, e ele fala assim, puxa, eu vou fazer direito. Aí eu sempre pergunto, você vai fazer direito para quê? Eu quero trabalhar na tributária. Bom, então é mais fácil fazer uma pós de direito tributário, você faz uma especialização, mas você não precisa fazer direito. Aí eu pergunto, você vai advogar ou vai ser contador? Se você vai ser contador, se especializa na área contábil. É nesse sentido que eu digo, né? Então, de não ser generalista, ser exatamente, um profissional especialista, né? Aí fui lá, fiz a pós-graduação. Fiz o vestibular para direito. Passei na primeira chamada também. Aí eu comecei a fazer pós-graduação. Então eu fazia direito, graduação, segunda, quarta e sexta, e terça e quinta eu ia para pós.
pelas minhas contas, então se eu faltasse 2 noites, eu pegaria DP em 2 disciplinas, e ia levando. Mas eu gostei tanto da pós-graduação, que aí eu larguei o curso de Direito, no primeiro semestre mesmo, e fiz só, e depois comecei a fazer uma outra pós, e aí entrei no mestrado. Também, foi do mesmo jeito. É assim, Maurício, eu costumo falar, cara, tem coisas na nossa vida que a gente não programa, mas Deus coloca a mão na nossa mente e fala assim, você vai fazer aquilo ali. Eu não estava nem pensando. Mesma coisa da graduação. Eu falei assim, puxa, eu vou ver esse negócio de mestrado aí, quero dar aula. E aí fui lá e fiz o mestrado. Para quem não queria mais pisar numa escola, vamos falar assim, eu tô há 30 anos dando aula no ensino superior, seja graduação, e continua estudando, né, Maurício? E continuo estudando, porque assim, eu sou aluno, hoje eu dou aula na faculdade que eu estava, por conta desse negócio como é que chama? Dos cursos EAD, então eles terminaram com os cursos presenciais, Sim. Então os professores acabaram saindo agora, isso mês de junho, final do semestre, né? Mas eu continuo gravando aula lá, então eu continuo tendo aulas online. Porque você tem aula online, quem quiser se gravar, né? Os professores então eu continuo porque eu gosto. E dou aula numa faculdade lá na minha igreja, todo mundo sabe que eu sou cristão, sou evangélico, né? Sim. Porque Deus fez um milagre aí na minha vida com meu filho. Tiaguinho. O Thiago. Eu não posso falar aqui porque senão eu vou começar a chorar aqui, né? Mas assim... Eu sei. Você já viu, né? Você já viu, né? Enfim, e aí eu comecei até perdi o que eu tava falando. Mas assim, eles fecharam esse curso de graduação, eu continuo dando aula, agora só no EAD, mas na minha igreja eles abriram um polo de curso de teologia. Aí você foi estudar teologia? Não, eu estudo teologia online, que é muito bacana, é muito legal, eu gosto muito e dou aula lá no curso de teologia. Eu não sou teólogo, não sou pastor, embora muita gente me chama de pastor, mas eu não sou pastor, mas eu dou aula lá de teologia. E foi muito legal, porque assim, tem disciplinas, evidentemente, de teologia que eu não tenho conhecimento ainda, não tenho base. Mas, por exemplo, me colocaram aula de língua portuguesa, por exemplo. Aí eu falei lá, puxa, mas eu não sou especialista em língua portuguesa. Aí a pastora que é coordenadora, ela falou assim pra mim, não, mas você é professora há muito tempo, você dá um jeito, você, né? Aí foi muito legal, sabe o que eu fiz? Eu peguei os textos bíblicos e aí a gente fazia uma interpretação específica de cada texto, né? Independentemente de linha teológica, esse tipo de coisa, a gente fazia eu falava assim, então esse texto aqui você tem que interpretar desse jeito se você é calvinista. Se você é arminiano, esse mesmo texto tem esse contexto, ou seja, você vai interpretar de outra forma. Muito bacana, então eu gosto muito. Bem legal. Tenho feito isso e tem funcionado bem, graças a Deus. O milagre que o Pocopete está falando aqui é que você tentou por muito tempo ter filho, né? E acabou que você já tinha achado que não ia ter mais, né? Isso, foi assim. E aí nasceu o Thiaguinho, né? Eu não era nem crente. Eu me tornei crente, eu me converti por causa disso. Minha esposa... segura. Minha esposa não podia... Não é que ela não podia ter filho, né? Para as mulheres que estão ouvindo aí, ela tinha endometriose. E endometriose é muito difícil engravidar. E a gente já estava tentando há um certo tempo. E ela não engravidava. Toma uma aguinha. Eu não era crente, né? Não era evangélico, nada. Como eu disse, aí ela falou assim... vamos fazer... Tem uma universidade, eu não sei se é São Caetano, acho que é São Caetano, se eu não me engano. Tem São Caetano, Santo André, eu não lembro qual dos dois, acho que deve ser São Caetano, se eu não me engano. Tem uma universidade de medicina lá, que acho que é federal, eu não estou enganado, que eles são especializados em fazer esse tipo de tratamento, né? De fertilização. Tá. Aí ela foi lá. Não, a gente estava agendado no dia. Se eu não me engano, era para um dia 13 ou 16 de junho, uma coisa assim, tá? Era no mês de junho, eu lembro que era o mês de junho. E aí, antes disso, aí começou a ficar muito triste, chorava, ficava, né, muito triste. Aí um dia ela falou assim, porque ela vem de berço evangélico, não estava indo mais na igreja e tal, mas ela falou assim, vamos lá na igreja do meu irmão, que é longe de casa, pra quem sabe eu moro em Taboão da Serra, a igreja é lá no quilômetro 18, lá na divisa com Carapicuíba, lá, bem longe, lá em Osasco, né? Lá no final do Autonomista. Aí fomos lá na igreja,
enfim, aí fomos um domingo, 2 domingos, tal. E teve um domingo, Maurício, que eu nunca me esqueço disso. Foi um domingo assim, que ela passou o dia chorando, cara, sabe? Muito triste o dia inteiro. E aí, quando a gente foi na igreja, aí tem um louvor que fala que Deus proverá. Esse louvor, ele conta a história de Abraão, né? Eu sei que você também é cristão, então você conhece a história, mas para aquele que não conhece, Abraão, Deus prometeu um filho para Abraão, ele deu um filho para Abraão e depois ele falou para Abraão ir lá e sacrificar o filho. Só que Deus, ele sabe todas as coisas, então ele já sabia que ele não ia, né, que ele não ia pedir para sacrificar o filho, mas Abraão não sabia, mas Abraão teve fé, por isso que é chamado pai da fé. Pela fé, ele foi até lá, preparou tudo, na hora que ele foi, né, sacrificar o filho, aí apareceu um anjo e falou assim, não, Abraão não precisa fazer isso porque tá ali o cordeiro. Então pegou o cordeiro lá e fez o sacrifício. E tocou, e essa música conta essa história, né? Cara, é assim, aí eu e ela no culto, uma coisa impressionante. Eu tava indo na igreja fazia o quê? Um mês. Sim. E chorando, muito emocionado e tal. Cara, eu nunca me esqueço. A gente tava indo embora, a gente parou no farol, saímos da igreja, pegamos o carro, paramos no farol, e ela chorando ainda dentro do carro. Ela falou assim, puxa, por que eu não engravido? Por que eu não engravido? A gente tava parado no semáforo, eu coloquei a mão assim no braço dela, falei assim, calma, Deus proverá. E fomos embora. Isso no domingo à noite. Na terça-feira, tava grávida. Ô, louco. Na terça-feira, eu tava num cliente, me lembro até hoje. Ó, isso foi em maio. A gente tinha uma agenda lá no hospital, em junho. Junho. Não precisou nem ir. A gente desmarcou. Então você vai fazer o seguinte agora. Aí, ó, e olha isso, hein? Na hora do parto, ela tem endometriose. Uhum. Na hora do parto, eu tava lá na sala com o médico, né? Então ela tava deitada, eles colocam aquele pano, né? Sim. Do pano. Eu falei assim pro médico, olha como Deus faz as coisas de forma perfeita. Eu falei assim, doutor, ela tem endometriose. Porque Endometriose, se eu não me engano, é uns carocinhos que vai grudando por dentro no útero. Então, quando o médico faz a cirurgia, ele vai lá, ele raspa, ele tira aquilo. Falei assim, doutor, ó, ela tem endometriose, o senhor poderia tirar? Aí ele olhou pra mim, deu risada e falou assim, mas como é que você sabe? Eu falei, não, porque teve problema, né, fez os exames, tá? Aí ele virou e falou assim, então esses exames deviam estar errados, porque aqui dentro não tem nada. Caramba. Não tem nada. Então olha agora para essa câmera aqui do meio e você vai mandar um beijo e um abraço para Viviane e pro Tiagão, que é o nosso presente, né? Viviane e Tiago, um beijo para vocês e eu quero que vocês saibam que depois de Deus, a instituição mais importante que nós temos nessa vida é a família e vocês fazem parte da minha família. Eu sou muito grato e amo vocês demais, tá? Vocês são demais, né? A coisa mais importante pra mim. Eu poderia perder tudo, menos vocês. História de vida bacana, né, Maurício? Né? Muito legal, muito legal. Você sabe que até aqui na Contimatic mesmo, quando tinha lá os treinamentos presenciais, na graduação, na pós, Maurício, teve uma vez na pós-graduação, eu fiz um comentário rápido sobre esse assunto, aí os alunos ficavam, não, professor, tem que falar. E aí eu comecei a contar isso daí. Uhum. Agora eu tô me segurando, mas assim, naquele dia, na aula, eu tinha 200 alunos na minha frente. A sala lá, você conheceu a faculdade lá, cabia 200 alunos. Tinha 200 alunos na minha frente, falando de imposto de renda e contribuição social. Que dureza. E me pediram para contar essa história. Quando eu terminei, eu chorava na frente lá, igual criança, e mais da metade da sala. E isso foi na penúltima aula. Na última aula, Maurício, eles me trouxeram uma pilha tão grande de fralda, de roupinha, que eu fiquei 1 ano sem comprar fralda. Eu não fiz nem chá de bebê, sabia? Cara, sou muito grato por isso, Que bacana, é uma história maravilhosa, maravilhosa. Parabéns pro Thiago, parabéns também pra Viviane por aguentar esse cara aqui. Porque eles sabem que eu sou chato. Ai, meu Deus do céu. Esse é o Pocopets, Maurício Pocopets. Esse é o Além da Conta do Maurício
ao quadrado, né? Temos aqui dois. Dificilmente o pessoal vai encontrar dois Maurícios juntos, né? É verdade, é verdade, é verdade. Onde eu tive E ainda mais contadores, né? E ainda mais contadores. E eu tive o prazer de ir lá uma vez na faculdade onde você era o coordenador, né? E você deu palestra, isso, exatamente. Foi bem bacana, foi bem bacana. Esse seu lado aí eu também queria falar um pouquinho sobre o lado professor educacional, né? Você tem a pós-graduação, eu vi até no site, tem muito voltado para IFRS. Isso. Dificuldade do contador. Isso. Entender as normas internacionais de contabilidade, né? Puxa vida, isso é um problema sério. E tem controladoria e finanças corporativas também, né? Isso. Na verdade, assim, é interessante, né? Porque eu dou aula aproximadamente há uns 30 anos. Sim. Como eu disse, para quem não queria dar aula e nunca saiu vamos falar assim, de uma instituição de mais, né? Exatamente, nunca saiu de uma instituição de ensino. Eu comecei a dar aula também assim, puxa, quero dar aula também, vamos ver. É uma paixão, Maurício? Então, aí eu comecei em 95, dando aula num colégio técnico, né? Aí talvez muitos de vocês falem, pô, eu não era nem nascido ainda, né? Mas assim, cara, eu adoro dar aula. Pode ser que eu não saiba nada, pode ser que eu não seja um bom professor, entendeu? Mas assim, dificilmente, às vezes a gente acaba se questionando, mas assim, dificilmente uma pessoa que de repente não agrega para as outras pessoas consegue ficar 30 e poucos anos dando aula. Eu duvido, ninguém vai colocar no comentário, pelo contrário. Se você já foi professor do Maurício Pocopedes em alguma pós-graduação, aluno do Maurício Pocopedes em graduação, pós-graduação, coloca aqui no comentário do YouTube aqui que a gente quer ver esse comentário, o seu comentário, viu? E é interessante, Maurício, que assim, hoje o meu estilo é um pouco diferente, porque quando eu comecei a dar aula, puxa, eu era muito mais divertido, era muito mais extrovertido, contava mais piada na sala, era mais engraçado. De um tempo pra cá, assim, vamos falar assim, de alguns anos pra cá, cara, isso mudou um pouco. Bom, enfim, porque hoje a gente tem muito essa questão aí de qualquer coisa que você fala, tem muita gente que se ofende, como que a gente pode falar? Dependendo do assunto, hoje é muito delicado, alguns assuntos... Mudou o perfil. Mudou o perfil, né? Mudou o perfil dos alunos, das instituições, enfim. Mas mesmo assim, puxa, é uma paixão, eu gosto de dar aula, gosto muito de dar aula. Você já deu bastante aula pra gente aqui, ministrou bastante aula de IFRS também. E IFRS, são as normas internacionais de contabilidade. Entrou aqui no Brasil em janeiro de 2008. Isso. Mas aí você vê muita diferença. Por que o contador até hoje, muitos deles não conseguiram interpretar essas normas e se adequar a um novo modelo de contabilidade? Então, é que assim, Maurício, a gente tem um sistema que a gente chama de Common Law e Code Law. Isso. Tá? O Code Law, tradução livre, seria comum. O código da lei. Então é seguir o que a gente fazia antes de 2008, que era seguir a lei, seguir a risco o imposto de renda. E depois você tem o Common Law, que é a lei comum. Lei comum, usos e costumes, vamos falar assim. Então há uma mudança de perfil aí. Então isso aconteceu lá já em 2008. Mas o que acontece? Muita gente, principalmente contadores um pouco mais antigos, porque assim, o contador ele tem um perfil muito técnico, né? Normalmente, hoje você tem contadores que são mais, vamos falar assim, mais abertos, uma visão um pouco diferente. Mas normalmente o perfil é muito técnico. Isso a gente já aprende na faculdade. E aí o que acontece? As pessoas têm um pouco mais de dificuldade, muitas vezes, de tomar decisão, de ter muita gente critica isso nos cursos de graduação, vamos falar assim, professores, estudiosos, especialistas, porque você tem acaba se tornando muito tecnicista, e aí você tem menos margem, vamos falar assim, para tomar decisão, para fazer análise. Não que não faça, lógico que faz, mas diferentemente, por exemplo, de outras áreas. Contador, em geral, ao contrário do que muita gente pensa, não é tão bom em cálculo assim. Você pega um economista, um engenheiro, puxa, os caras manjam muito de cálculo, exatamente. Então, e os cálculos ajudam muito no processo de tomada de decisão, no processo de análise. E aí, assim, então, esta mudança de perfil faz com que o contador tenha um pouco de dificuldade nesse aspecto. Essa é uma visão minha, tá? Outra coisa, o pessoal não gosta muito de estudar. Entendeu? Gosta muito de estudar. E por conta desse perfil também, a gente tem assim, é muito comum, como a gente tem muita empresa pequena e média, porque assim, as grandes empresas,
desde 2008 elas já seguem o IFRS, já fazem, porque as empresas, antes, né? muitas já usavam procedimentos lá antes. Aí você tem as auditorias que se adaptaram no próprio ano de 2008, eu me lembro, teve muito treinamento, eu tive que estudar muito naquela época, né? Enfim, e aí eles conseguem se adaptar. Mas as pequenas e médias, o prazo era 2010, depois prorrogou um pouquinho mais, mas assim, não tem... porque esse é um procedimento para tomada de decisão. Certo. E é assim, o perfil do empresário de pequena empresa brasileiro, cara, ele olha o que você tem no banco, ele olha o que você tem no seu fluxo de caixa, ele não quer saber das demonstrações, ele não tem muito essa visão, infelizmente. E outra coisa, você não tem uma fiscalização sobre a aplicação das normas, entendeu? Mesmo o Conselho Federal, Conselho Regional, tudo bem, eles têm o órgão de fiscalização, se ele for fiscalizar, ele vai ver se você está aplicando ou não, mas não é tipo, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, que eles estão ali olhando e fiscalizando. Então, se você tiver uma escrituração incorreta, eles vão te penalizar, aí não tem. É muito difícil isso acontecer, por conta da quantidade, por conta... Fiscaliza mais o profissional do que exatamente o resultado do trabalho propriamente dito. Porque às vezes, e aí assim, então o empresário não quer saber disso. O pequeno e médio, né, de pequena e média empresa, porque muitas vezes esses empresários estão mais preocupados com o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, tem dinheiro na conta e vida que segue. Ele não está muito preocupado em tomar a decisão a partir do balanço. É lógico que a empresa, quando ela chega num determinado nível, né, é assim, ó. Você que estudou contabilidade, você sabe lá que provavelmente você deve ter usado, né? Todo mundo que está nos vendo aí, quem fez graduação em contábeis, provavelmente usou aquele livro de contabilidade introdutória dos professores lá da USP, né? Foi coordenado lá pelo professor Eudícibus, que foi meu professor na PUC, o Marion foi meu professor na PUC. A gente tem um ali de contabilidade geral e tributária. Então. Mas esse aqui é o do Lorivaldo. Do Lorivaldo, nosso querido amigo Lorivaldo também, né? Isso. Então, mas por exemplo, você pega aquele livro que ele contabilidade é básico, introdutória. Teoria da contabilidade. Tem também, que é do professor Eudícibus. Tem um exemplar autografado dele. Aí, tá vendo? Ele escreve lá o seguinte, no Contabilidade Introdutória, ele fala assim, que a contabilidade ela tem duas finalidades, controle e planejamento. Certo? O que é o controle? É você controlar o que está sendo feito ou não, tal. E o planejamento? Então, se você for olhar o conceito de planejamento, planejar é decidir antecipadamente o que vai ser feito. Então, você tem controle e planejamento. Então, se você pegar um gráfico, tá? Você vai ver que a empresa vai crescendo. Certo. Tem um momento de corte que você deixa de fazer uma contabilidade para controle e passa a fazer uma contabilidade para decisão. Em que momento? Não dá para saber. Isso seria um tema aí de uma tese, uma dissertação de mestrado. Mas assim, uma tese de doutorado, né? Aí você tem ali esse momento de corte. A partir desse momento que você passa a ter a contabilidade como base para a tomada de decisão, aí sim você teria um olhar diferenciado para as normas internacionais, por exemplo. Entendeu? Mas o empresário de pequena e média empresa, ele não chega muito, ele está mais preocupado com o aspecto fiscal, se ele vai sair do simples ou não, o quanto ele vai pagar de imposto se faturar mais ou não, do que efetivamente olhar e tomar decisão. Entendeu? Como diminuir a carga tributária sem nenhum esforço. Exatamente. Ó, e eu vou te falar uma coisa aqui. Vou te falar uma coisa aqui. Eu não sei, tá? Mas eu tenho certeza, o Maurício sabe, que os cursos, talvez os cursos que vocês mais tenham pessoas participando, provavelmente é os cursos da área fiscal tributária. Exatamente. Por dois motivos. Primeiro, o risco. Sim. Certo? É o único que gera multa. Exatamente. E segundo, alguma forma de diminuir carga tributária. Porque o pequeno e médio empresário, tá vendo? Eu nem sabia, mas isso não é difícil de aferir, né? Tem um engajamento maior. Exatamente. Mas, ô Maurício, aí a graduação, existe um déficit hoje na graduação, quando se diz em formação do profissional de contabilidade? Esse déficit você diz o quê? Em termos de conhecimento, essas coisas? De conhecimento e prática, cara. Um profissional graduado hoje, ele não está preparado para encarar o mercado da contabilidade. Então, Maurício, isso aí cara, isso é difícil responder essa questão. Pelo seguinte, você tem diversos profissionais, tá? Tem professores amigo nosso, inclusive, que você também conhece,
Eu participo de um grupo de professores aí no WhatsApp e os professores direto discutindo isso lá, né? Porque eles acham que o contador, ele tem que... O aluno da graduação, ele já tem que sair, vamos falar assim, preparado para o mercado. Certo. Então tem alguns lá que ficam falando, não, porque os alunos não sabem tomar decisão. Cara, desculpa. Assim, a graduação, ela, diferente de um curso técnico, qual que é que tem o curso técnico? Ele te prepara para você fazer. A gente chama de ser um fazedor ali, né? Sim. A graduação, na maioria dos cursos, ela te dá uma formação além do técnico. Porque, por exemplo, senão você não teria disciplinas talvez como filosofia, conhecimentos do tipo afro, né? Porque você tem aquela questão do afrodescendente, né? Tem lá cultura afrodescendente que tem que constar, não necessariamente uma disciplina. Eu tive filosofia e antropologia. Exatamente. Então, sociologia. Sociologia. Por que você tem essas disciplinas num curso de ciências contábeis? Porque a graduação tem a função de formar você técnico, mas também te formar como cidadão. Entendeu? E não meramente... O técnico te forma como técnico, você só tem disciplina técnica. Então, como é que eu vejo um aluno saindo da graduação? Do jeito que ele sai hoje. Lógico que hoje, atualmente, até por conta da pandemia e ter muitos cursos EAD, eu acho que diminuiu um pouco a qualidade, de forma geral, técnica, porque você discutir EAD com aulas ao vivo é uma coisa. Você discutir isso ou ter aulas que são 100% gravadas, é outra coisa, entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo, eu tô estudando teologia, certo? Tá? E o meu curso é gravado, as aulas são gravadas, mas eu tenho 900 horas de curso, se eu não me engano, tá? Uma pós-graduação são 360, tenho quase 900, é um curso livre, tá? Só que assim, toda terça-feira e quinta, a cada 15 dias, a gente tem aula ao vivo. Eu não sou obrigado a assistir, mas é assim, você tem você tira a dúvida. Cara, você tira a dúvida. Por exemplo, na última terça-feira teve aula, e eu fiz uma pergunta lá pro pastor, e vai mudando, né? Porque e os pastores são doutores, então, primeiro você tem a especialização dos professores. Claro que é o que eu tô falando no curso de teologia, mas, na minha opinião, o mesmo se aplica para os nossos cursos. E esse modelo eu tô pensando em adotar. Por isso que eu falei que eu tô reestruturando os meus cursos de pós-graduação, justamente porque eu tô pensando em adotar essa metodologia. Uhum. E aí, assim, então os professores, eles têm especialização, porque são doutores, tal. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, do pastor Augustus Nicodemos. Cara, esse cara é uma sumidade, né? Eu já ouvi falar desse nome, mas não lembro. Então, ele é professor, eu tive já umas 2, 3 aulas com ele já. Assim, por exemplo, na última aula, só pra você ter uma ideia, eu perguntei quanto tempo Adão ficou no paraíso. Entendeu? Porque teve uma pergunta, eu já perguntei, por exemplo, se, por exemplo, um cristão pode ser a favor ou não da pena de morte, por exemplo. Então são perguntas, né, que... Você pega os caras também pra dar paulada, né? Não, mas tem cara lá, tem aluno lá que já são pastores, e assim, os caras fazem cada pergunta, cara, que é no detalhe, é uma coisa impressionante. Uhum. Então veja, ó, trazendo isso pra nossa área. Então hoje, a maioria dos cursos de ciências contábeis que são EAD não tem muito essa interação. E quando tem, você tem lá, por exemplo, eu sou monitor de uma faculdade, você entra lá, tem 10 alunos na sala, 12 alunos. Esse curso que eu tô fazendo, tudo bem que é teologia, o cara tá lá porque ele quer. Cara, o cara tem... Outro dia tinha 170 alunos na aula do cara. É muito aluno, entendeu? Então, mas aí a pessoa, ela vê os cursos, ela aprende, ela faz. E na graduação não é bem assim na nossa área. Então você tem uma diminuição, muitas vezes, de tempo, de conteúdo, e depois você não consegue tirar dúvida, você não consegue preparar. Agora, tem um detalhe. Eu, particularmente, não acho que nós temos que ter um aluno saindo da graduação com aquele conhecimento. Ele vai pegar, vamos falar assim, ele vai ter a base teórica. É a mesma coisa, você pega um cara no direito, o cara, ele sai do curso de direito, ele não é advogado. Sim. Ele vai ter que pegar a experiência, ele vai ter que fazer o estágio, vai ter que pegar a experiência nos escritórios. O contador é a mesma coisa. Então não adianta achar que uma pessoa que está saindo da graduação vai ter que ter aquele conhecimento. O cara vai ter que sair de lá sabendo SPED. Não sei, hein? Não sei. Não, eu sei, por isso que eu tô falando. Ó, são várias linhas de entendimento. Então, mas essa pergunta que eu te fiz é exatamente para saber. É difícil, por isso que eu falei no início. É difícil responder. Difícil responder. Entendeu? Mas, por exemplo,
é que tem muitos professores, contadores, né, vamos falar assim, pessoas de mercado que acham que o aluno tem que sair totalmente preparado. Isso nunca vai acontecer. Então, mas aí existe uma inconsistência. Por quê? Você é professor de revisão da prova do exame de suficiência. Também. Nos últimos anos, nós tivemos 80% de reprovação no exame de suficiência. Essa última, Maurício, então, foi... será que a faculdade ela não está tendo, de fato, sim, esse déficit e não trazendo ali o conhecimento necessário nem para o cara passar? Tudo bem que a gente não vamos comparar aqui a uma autoescola, beleza? Uma autoescola, o cara não te ensina a dirigir, o cara te ensina a passar na prova ali, beleza? Mas a faculdade hoje, ela não tá... Então, eu concordo com você. 80% de reprovação? Acho que teve a última, acho que se não me engano, foi até mais de 80, viu? Essa última prova que teve, se eu não me engano. A última edição, acho que foi segunda edição de 2023, se eu não me engano. Acho que o nível de reprovação foi até maior. Isso. Por incrível que pareça, tá reprovando mais do que a OAB. Tá vendo? Então, mas vamos lá. A gente tem alguns fatores. Complexidade da prova ou... Também, é isso que eu ia falar. São dois fatores. Primeiro, você tem uma boa parte de faculdades que elas estão muito preocupadas com essa parte muito técnica do fazer. Entendeu? Bom, e por que eu falo isso? Porque a minha dissertação de mestrado foi um estudo sobre grade curricular. Então eu estudei os conteúdos tal de diversas faculdades. Então assim, e aí eu criei um monte de conceitos lá, e um deles era assim, disciplinas de elaboração. Então, por exemplo, o cara te ensina a fazer, por exemplo, ficha de estoque, você aprende a fazer. Agora, você não aprende o porquê que você tem que fazer aquilo. Por exemplo, quando eu comprei um aparelho celular, por exemplo, eu sou revendedor de celular. Certo. Por que eu compro esse aparelho? Ele precisa passar por estoque. Se ele vai ser custo quando eu vender, por que eu não posso lançar isso direto para custo? Dificilmente se fala isso. Então você vê que aí você tem um conceito por causa disso. A gente faz isso primeiro por conta do conceito de ativo. Se eu perguntar para muita gente hoje, qual é o conceito de ativo? As pessoas, muitos ainda vão responder, são bens e direitos. Certo. Mas não, está errado. Por quê? Porque hoje o conceito de bem não está mais no conceito de ativo. O conceito de ativo hoje ativo é um recurso controlado pela entidade proveniente de operação passada que vai gerar benefício econômico futuro. Então, aí você vai ver o que é recurso econômico. Então, o recurso econômico é um direito que a empresa tem. Certo. Então, olha só, olha a mudança de conceito. Então, quando você tem o direito, aí ele vai lá e fala que tem dois tipos de direitos, está no CPC 0. Tem dois tipos de direito, na estrutura conceitual básica. Isso. Eu fiz um empréstimo para você, então você me deve. Eu tenho um direito e o primeiro tipo de me cobrar. Exatamente. Então, assim... direito de receber. Exatamente. Então, quando eu tenho um direito de receber, isso cria uma obrigação para outra parte. Exatamente. A outra parte é o seguinte. Então, vamos lá. Quem está nos assistindo ali está vendo, por exemplo, esse microfone aqui, tá certo? Sim. Bom, esse microfone aqui é um bem, certo? Ele está registrado aqui na Contimatic como equipamentos, provavelmente. Aí você vai falar, mas espera aí, se não tem bens e direitos mais, como que eu registro isso aqui? Então, aí você vem o segundo tipo de direito. O segundo tipo de direito que ele fala lá é o seguinte, é que, na verdade, eu não tenho... É a mesma coisa se eu perguntar pra você se você tem pet e aí falar se você é dono do pet ou se você é tutor. Qual que é a diferença? Porque, em tese, quem criou essa teoria, pra mim, sinceramente, isso pra mim é uma besteira. Porque o mais importante é você ter o pet e cuidar do pet. Isso. Não interessa a nomenclatura. O restante é secundário. Exatamente, na minha opinião. E não é só isso, tem um monte de outros temas que o pessoal discute aí que a pessoa esquece do fundamental. Então, por exemplo, mas é a mesma discussão. Então, por exemplo, eu não tenho, em tese, esse microfone. Eu tenho e eu registro na contabilidade o direito sobre os benefícios que esse microfone gera. Esse é o conceito de ativo. Agora, isso é ensinado muitas vezes dessa forma na faculdade? Não. O professor normalmente vai falar, são bens e direitos. Aí depois, então esse é o primeiro ponto. Então falta conceito. Eu sou muito conceitual, você sabe disso. Sim. Eu gosto muito de conceito. Então quando a gente entende o conceito, fica muito mais fácil de você entender o que você está tratando. Aí você chega na faculdade, eles dão muita ênfase no fazer, entendeu? No débito e crédito, muitas vezes, tal. Por exemplo,
Eu tive uma turma lá que um professor foi falar o que era depreciação. Já falei aqui várias vezes. Você sabe, já ministrei quantas vezes curso de ativo imobilizado, né? Inclusive, se eu não me engano, tem até um vídeo aí. Você procura aí que tem um vídeo aqui de um curso desse de imobilizado aqui. Rapaz, tem no YouTube da Contimatic. Eu vi esses dias. Tem sim. Né? E aí, assim, as pessoas falam, o que é depreciação? Ah, é o desgaste do bem. Ah, é a perda de valor. Tá tudo errado, não é nada disso. Entendeu? Mas, assim, não vou nem ficar explicando aqui. É a alocação sistemática. Exatamente. É você pegar o custo do bem e jogar no resultado do período. Do valor depreciável ao longo da sua vida útil. Exatamente. Uhum. Então, mas aí acontecem esses conflitos. Por exemplo, tem professor que não conhece norma, aí o cara fala assim, não, é o desgaste do bem. Aí quando cai na prova, no exame de suficiência, ele vai fazer a pergunta... Aparece lá, é a alocação sistemática aí o cara do valor depreciável ao longo da sua vida útil. Exatamente, aí o cara erra. Você entende? Então, assim... Porque ele não... Exatamente, cara. E esse é o primeiro ponto, que demorou 3 horas para explicar. Né? Falo muito, mas assim, o segundo ponto é a complexidade da prova. Porque antes você tinha uma banca que fazia a prova, eu achava assim, a prova era mais fácil, mas ela era mais voltada para o dia a dia da contabilidade. Aí depois, evidentemente, é a licitação, aí é o Conselho Federal que define, tem os critérios dele. Eles pegaram uma outra banca que, inclusive, tá mudando esse ano agora, né? Que não sei se pode falar o nome da empresa lá, mas enfim, é sabido, né? Quem fazia a prova era a Consuplan e agora passou para a FGV. Então você pega essas empresas, nada contra, até porque elas são boas empresas, mas o perfil delas é um perfil de concurso. Você entende? Então você sai de uma prova que tem um perfil mais de testar o conhecimento que o aluno tem e tal, para uma prova mais uma prova mais complexa de concurso. Então isso dificulta. Então acho que esses fatores combinados, aí você tem a pandemia também, que você tem um aumento de aula EAD. Então assim, esses fatores têm acontecido isso. Então a gente tem profissionais cada vez mais, uma formação mais deficiente e cara que não consegue passar na prova. E quando você ministrava a aula de revisão da prova... Então, a gente tem um curso aqui... Já deu aula em um monte de lugar. Já, um monte. Tanto é que tem um aqui que a gente gravou, que não sei se já foi lançado ou não, que são dicas para o exame de suficiência. Em 30 de junho vai ter uma prova, foi gravado aqui. Eu gravei dando 10 dicas especificamente. São 3 horas de dica para você poder fazer a prova. Passar no Exatamente. Não é revisão da prova em si, mas são dicas que você deve levar em consideração na hora da prova. Olha que bacana. A Contimatic tem uma plataforma de curso bem bacana. Sim, bem bacana. Isso aí é legal a gente falar também, Maurício. Qual o valor desses cursos avulsos e de especialização, vou colocar assim? A gente sabe que, pelas normas do MEC, curso de especialização é pós-graduação. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: especialização naquele determinado tema. Beleza? Você está falando valor financeiro ou valor que as pessoas atribuem para o mercado? Agregado ali ao conhecimento do cara, sabe? Você tem, então a gente já chegou numa conclusão aqui de que a faculdade ela tem um modelo de ensino ali que muitas vezes não é suficiente para o cara poder passar na prova, decorrente ali da dificuldade, da complexidade da prova, mas enfim, aí acaba sendo polêmico em vamos considerar que a faculdade é deficiente ou vamos colocar ali, teoricamente, a culpa na prova. Né? Não, só pra gente... porque senão o pessoal vai falar assim, pô, tá falando mal das instituições. Não, porque tem instituição que é muito boa e mesmo assim os alunos não conseguem passar. Maurício, no meu entendimento, não é um fator isolado, é um conjunto de fatores que leva a isso. Não é que a prova esteja muito difícil, é que talvez também ela tenha sido elaborada de uma forma que não está adequada à linguagem utilizada dentro da graduação. Então, esse é o ponto. Não é que a prova é exatamente difícil, porque assim, se você sabe, cara, você sabe. Se você não sabe... Se você não sabe, não adianta. Entendeu? Não adianta. Tem mulher meia grávida, né? Exatamente. Tá grávida. Exato. Ou você sabe ou você não sabe. Ainda que mude a expressão, que mude o termo, você vai saber. Então, assim, você tem uma dificuldade dos alunos em algumas... Eu vou falar assim, instituições de forma geral, porque isso é geral, tá? Isso é geral. E não é uma crítica específica ao ensino superior, até porque... E nem objetivo. Exatamente, lógico. E quem somos nós, né? Uma constatação de uma... Minha, especificamente minha, tá? E não tenho pesquisa com isso, nada. É uma opinião mesmo. Então, você tem esse fator. Você tem o fator das bancas que elas
tem uma linguagem diferente e outra, também não tem nada de errado, nada de ruim com isso, mas é uma linguagem diferente que, assim, se você é concurseiro, né, você tá acostumado. Sim. Mas o cara passou 4 anos na faculdade, o cara nunca prestou um concurso, ele pega uma prova dessa, ele vai ter dificuldade. Não tem jeito, entendeu? Porque é feita por quem trabalha com concurso. Porque assim, essa é uma visão minha, a linguagem é diferente, como você mesmo falou. Eu já dei muito treinamento preparatório para o exame de suficiência. Então, assim, eu percebi na época a diferença de linguagem entre uma prova e outra. De novo, não tem problema absolutamente nenhum nisso, mas a pessoa tem que estar preparada para isso. Sim. Entendeu? E como eu havia perguntado para você sobre os cursos. A Contimatic oferece alguns cursos de especialização, aprimoramento. Vamos colocar assim, para não haver nenhum tipo de comparação com outro modelo de denominação que o MEC dá. Aprimoramento. De extensão, como a gente fala. Cursos de extensão, que o curso de extensão pode ser curso rápido, longo, enfim. O Compete, Escola de Negócios tem. Sim. Então, qual é o valor disso para o profissional de contabilidade se manter atualizado? Então, Maurício, eu acho fundamental. Eu acho muito importante. Não o valor financeiro. Sim. Valor. É mesmo o valor financeiro. Você tem cursos aí que começam aí com R$50 e vai mensalidade a 400, 600, 700 mil reais. Depende da instituição. Agora, isso, na minha opinião, isso vai muito da forma como o curso é montado, da sua necessidade. Então, por exemplo, a Contimatic, ela oferece aí para vocês, pessoal, vocês que estão nos assistindo, vários cursos. Você tem os cursos gratuitos que você entra lá e você faz esses cursos. Então veja, muitas vezes eu estou falando um curso, às vezes pode até ser um pouco mais superficial o tema, né? Porque você tem ali uma questão temporal, uma série de fatores. Ou às vezes eu posso fazer um curso, uma imersão, ficar 6 meses fazendo um curso muito aprofundado. Mas às vezes, aquele curso que você fez que ainda seja um pouco mais superficial, o instrutor falou uma coisa da prática que é aquilo que você precisa. E aí você passa 6 meses discutindo teoria. Então, eu acho isso muito relativo em termos de um curso longo, um curso curto e tal. Mas, de qualquer maneira, precisa estudar. O estudo tem que ser constante. Por quê? Porque as leis, elas mudam muito. Você tem, digamos, novos procedimentos que surgem, novas tecnologias. Nós temos aí inteligência artificial. Hoje o mercado mudou. Exatamente. E você fica atento aí, que está em casa, porque vai ser lançado um curso de inteligência artificial. Aí nem sei se eu podia dar o spoiler aqui, né? Que eu gravei aqui, inclusive, mas é um curso, vamos falar assim, um pouco mais básico. Eu não entro no detalhe da inteligência artificial, mas a ideia é falar de como a inteligência artificial ela agrega para nós na contabilidade. Sim. Entendeu? Que é fundamental. O profissional de contabilidade tem que passar. Beleza, Mas vou te dar um exemplo, Maurício. Por exemplo, a gente tem o sistema da Contimatic, tá certo? Certo. Então, por exemplo, eu tenho lá um monte de documentos que eu recebo do meu cliente. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu digito esses documentos no sistema da contabilidade, né, da Contimatic aqui, ou eu vou pegar aquela planilha, né? O sistema gera uma planilha, lanço tudo na planilha e ele importa a planilha, certo? Beleza. Hoje já tem determinadas empresas, né, que o que eles fazem? Inclusive para os grandes softwares, inclusive se eu não estou enganado para a Contimatic também. Você pega todos esses documentos, ainda que seja em PDF, você manda para essa empresa, você não precisa fazer nada. Você manda para essas empresas, cara, os caras pegam todos os seus documentos, eles automaticamente transformam no arquivo que vai subir para o sistema da Contimatic, por exemplo. Cria uma massa de dados ali. Como que eles fazem isso? Inteligência artificial. Através do próprio PDF. Através do PDF, eles conseguem fazer isso através do PDF. Que loucura, né? Cara, é uma coisa impressionante, A profissão contábil está passando por uma grande transformação e a inteligência artificial veio para ajudar, né? Então, outro dia eu vi um podcast, né, e era de advogados, e o entrevistador, né, ele perguntou assim pro advogado. Achei muito legal essa colocação do doutor lá, do advogado, ele falou assim: como é que é a concorrência hoje dos advogados? A gente poderia trazer para nossa área. Como é que é a concorrência hoje para os escritórios de contabilidade? Pau torando, todo mundo brigando. Então. Muita gente fala, nós somos parceiro, mas não sei se é bem assim, né? Na prática. Não sei se é bem assim, mas tem um detalhe. Ele falou assim, hoje a briga não é mais entre advogados. Hoje a briga é do advogado que usa inteligência artificial e aquele que não usa. Você entendeu? Ele falou assim, a gente tem uma inteligência artificial, a gente chega no escritório de manhã, a gente tem a assinatura de 2 inteligências. Uma delas, a gente pede para ele baixar todas as atualizações
saíram no dia. dia. Diário oficial. Exatamente. E aí pede todos, tá? Diário oficial, Estado, enfim, de todas as esferas, exatamente. Ele falou assim, e depois a gente vai ter que fazer uma defesa lá. Ele falou, o que a gente faz? A gente coloca todos os dados, os inputs, como a gente fala, ele solta o corpo da defesa. Depois você vai lá, vai ajustando, vai pondo jurisprudência, vai pondo legislação, ou seja, aí a gente dá a nossa cara, né? Ele falando do escritório dele, para aquela defesa, para ela ficar uma defesa, vamos falar assim, legítima, né? E é isso. Ele falou assim, coisa que a gente gastava um mês fazendo, 1, 2, 3 semanas, a gente faz em um dia. Um dia. Em horas. Exatamente. E o mesmo na área contábil. Vai mudar todo o perfil do profissional de contabilidade, né? O profissional de contabilidade está pensando assim, vou perder meu emprego. Vai vir reforma tributária, vai vir inteligência artificial, vou ficar desempregado. Não. Talvez tenha uma mudança de comportamental, mas não exatamente de... Por isso que é importante o operacional, estudo. Né? Por isso que é importante o estudo. Porque assim, vamos falar assim, essas atividades repetitivas, isso já se fala há muito tempo, elas estão sumindo, elas estão sendo eliminadas. Digitador não existe mais. Exatamente. Antigamente você tinha uma função de digitador, hoje não tem mais. E isso vai continuar acontecendo. A questão é, eu como contador, eu tenho conhecimento da aplicação das normas, eu consigo, porque o importante é agregar valor, eu consigo agregar valor para o meu cliente, eu consigo falar para ele, isso aqui é melhor você fazer assim, fazer assado, né? Ou ganhar mais tempo ou ganhar menos tempo, né? Você vai economizar mais ou menos dentro do padrão, vamos falar assim, dentro da lei, dentro da legalidade. Então é isso que vai fazer a diferença. Entendeu? Lógico que quando a gente começa a ter uma consciência contábil maior, né? Costumo falar assim, o que é essa consciência contábil? É justamente eu olhar o balanço e conseguir entender ali as demonstrações, o processo de tomar decisão. Então, quando eu desenvolvo esse processo, puxa, o meu negócio vai ficar mais fácil. Entendeu? Agora, a gente ouve muito o pessoal falar assim, não, porque o contador é o cara que vai lá e pode mudar a empresa. Não é o contador que vai fazer, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Digo isso por quê? Porque a nossa função é gerar informação, as decisões não são nossas, é do cliente, é do dono, é do gestor da empresa. Mas quanto melhor nós, digamos assim, gerar a informação mais mastigada, mais detalhada, de forma mais, vamos falar assim, inteligível, o cara toma decisão na empresa que, entendeu? Que muitas vezes a gente não consegue ver. Porque o cara tem o tino do negócio, o cara conhece o negócio muito mais do que o contador. O contador conhece contabilidade. Eu não preciso, ainda mais se for terceirizada, né, Maurício? Porque tô lá no meu escritório, tem um cliente que vende tal produto. Como é que eu vou saber o nicho do negócio dele? É difícil. É importante a gente saber. Tem que ter ferramenta para poder... exatamente. Para poder desenvolver de forma mais assertiva, né? Exato. E a gente ganha muito tempo, tá? Ganha muito tempo. Você usando inteligência artificial é um diferencial. Tecnologia você precisa utilizar, né, contador? Tem que utilizar essa tecnologia. Não usa 40% da tecnologia que tem. Exatamente. Né? Exatamente. E vindo a inteligência artificial que a gente está falando aqui, vai pegar e vai poder facilitar, mas você também tem que entender como é que funciona essa inteligência. Sim. Né? Eu não sei se você já viu, mas, por exemplo, a inteligência artificial está tão avançada que, por exemplo, eu consigo gravar, por exemplo, uma aula, tudo com inteligência artificial. Eu não preciso fazer nada. A única coisa que eu preciso fazer é assim, eu crio o meu avatar. Sim. Na verdade, eu gravo, tem um site aí que a gente grava um vídeo de 2 minutos, você falando pausadamente, do jeito que eu tô falando aqui, você fala pausadamente, uma pausa entre as frases, gesticula. Então você vai fazer um vídeo de 2 minutos, ele vai pegar seu rosto, as suas expressões faciais, o seu gesto. Enfim, isso é pago, né? Mas você consegue fazer isso. Ele vai pegar o seu vídeo, ele vai criar a sua imagem, e depois você vai lá e coloca o texto. Aí ele vai ficar 15 minutos, meia hora falando, só que na verdade não é você, é a inteligência artificial que está falando o texto que você colocou lá. Imagina. Você só escreve a aula, ele vai lá e reproduz. Não, você não precisa nem escrever a aula, porque a inteligência artificial, você pode ir para outro tipo de inteligência artificial que vai escrever para você. Você entendeu? Pronto, tá feita a aula. Você precisa saber. Porque antigamente, assim, o que a gente precisava saber? Eu precisava saber onde buscar informação, eu precisava saber depois como fazer, como gerar a informação. Hoje eu preciso saber
perguntar, ou seja, os inputs para a inteligência artificial para obter as respostas. E aí o cara pensa, eu vou ficar desempregado. Vamos falar assim, essa é uma questão ética que a gente discute, que eu discuti no curso aqui que a gente vai falar, é uma das questões éticas que a gente traça. Eu costumo dizer, eu acho que eu já falei aqui no podcast que a inteligência artificial é boa, mas a gente não pode esquecer da inteligência natural, né? Sim, claro, porque a gente nunca... É que a inteligência artificial, ela tem uma capacidade de aprendizagem muito grande, coisa que para nós é um pouco mais difícil, entendeu? A gente demora mais para aprender. A inteligência artificial, não. Ela... Aprende rápido. Aprende rápido. Se você quer saber se já tem inteligência artificial que é racista. Sabia disso? Que loucura. Robô racista, você sabia disso daí? Não. É, porque assim, você tem que lembrar que teve alguém que treinou aquela inteligência, porque a inteligência artificial ela tem que ser treinada. Uhum. Então, por exemplo, se eu sou um homofóbico, por exemplo, e eu tenho isso comigo, cara, por mais que às vezes a gente a gente pode até às vezes achar que não, mas o meu jeito de falar, a minha forma de agir e tal, e quando eu tô treinando uma inteligência artificial, cara, isso passa ali. E a inteligência artificial absorve isso, cara. Mais do que o que a gente pensa. Sabia disso? Que loucura. Cara, eu vi uma reportagem sobre isso. Eu fiquei impressionado. Falei, não acredito. Falei, mas existe esse tipo de... Então, aí são questões éticas que precisam ser discutidas com relação à inteligência artificial. Eu tô ainda na inteligência artificial que faz slide, sabe? Então eu tô mais tranquilinho. Outro dia eu fui ministrar uma palestra e eu peguei e fiz os slides todos em inteligência artificial. Tá muito legal, já fiz também. Fui lá e fiz alguns ajustes e tal, ali pra ficar com a nossa cara. Aí eu cheguei pros caras lá e falei assim, na hora que eu fui pra lá fazer a palestra, eu falei assim, então, pra você ter uma ideia, todos esses slides que vocês viram até agora, foi tudo feito com inteligência artificial. O que eu ia gastar 15 dias fazendo, eu fiz em 3 minutos. Exatamente. Porque eu ainda fiz alguns ajustezinhos. Aí o pessoal, tal, não sei o quê, mas aí, pô, qualquer um pode ser professor. No primeiro momento, bate isso. Mas aí eu fiquei pensando e raciocinando sobre isso. Falei, não é que qualquer um vai ser professor. É que a inteligência artificial me ajudou a ganhar tempo. Exatamente. O tempo que eu ia gastar ali uma semana para fazer esses slides, eu pude estudar e dar um melhor conteúdo para eles. A ferramenta, e o nome já diz, é uma ferramenta, simplesmente foi lá e fez um design, colocou o texto aqui, o texto ali e tal, colocou umas imagenzinhas, aquilo que eu ia ter uma semana de tempo para poder executar. É perfeito, é isso, exatamente. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. É ferramenta. A gente nunca vai substituir, na minha opinião, né? O dia que a inteligência artificial, na minha visão, substituir 100%, acabou a humanidade, em tese. Então vai ser igual aqueles filmes futuristas, né? Tipo, como é que é lá, o Exterminador do Futuro, que as máquinas dominam. Vai ser coisa do tipo, mas via de regra é uma ferramenta. E quanto mais você usar essa ferramenta a seu favor, mais você ganha dinheiro, mais você tem tempo de estudar, mais você tem tempo de se atualizar, mais você tem tempo de cuidar da sua família, da sua esposa, do seu filho, certo? Que da hora, hein, Maurício? Que da hora, hein? A gente tem que fazer um outro episódio do podcast para falar só de inteligência artificial. É muito legal, é um assunto que eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Tem pauta para isso, né, cara? Eu acho que tem, porque aí dá para pegar alguns exemplos, é bem bacana. E se você for pensar, se a gente fizer um outro podcast agora nos próximos meses para falar de inteligência artificial, o ano que vem ele já vai estar desatualizado. Eu não vou nem falar o ano que vem, eu vou falar 3, 4 meses depois, 5 meses depois, 6 meses, já é muito rápido esse desenvolvimento, é muito rápido. Você está acompanhando bem, amante da inteligência artificial? Eu gosto, viu, mano? Eu gosto de tecnologia de forma geral, né? Eu gosto, por exemplo, eu tô criando lá um podcast, eu já tinha falado para você, também tô tentando, né, criar, porque é difícil, né, fazer isso. Então essa coisa, por exemplo, de microfone, de câmera, de luz, eu adoro isso, eu gosto bastante. Eu sei. Eu gosto bastante. E aí, assim, isso vem vamos falar assim, como é que se diz? Na bagagem aí vem a inteligência artificial, porque ela te ajuda nisso. Então, por exemplo, uma vez eu gravei um podcast que eu nem coloquei no ar, mas assim, eu fiz um teste lá, gravei, chamei um professor, você conhece o nosso amigo Paulo Vaz, né? A gente é amigo há muitos anos, né? E aí eu chamei ele lá no escritório. Né? Paulo, exatamente. Aí o PH, eu chamo ele de PH. Ele foi lá, a gente gravou.
E aí, na hora, eu falei assim, puxa, o que a gente vai falar? Eu falei, deixa comigo. Eu entrei lá na inteligência artificial, falei assim, eu vou gravar um podcast assim, 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 tem tanto tempo, os assuntos são esses, eu queria que você criasse um roteiro. Pronto, ele já cria ali na hora um roteiro, tá? Do podcast. Então, ele fala assim, ó, vocês vão falar tanto tempo esse assunto, tanto tempo esse assunto, já gera as perguntas para fazer. É uma coisa impressionante. É Muito realmente legal. impressionante, é realmente impressionante. Muito legal. Esse é Maurício Pocopets, aqui no nosso podcast Além da Conta, para você, contador, que é além da conta. Então, nesse momento aqui, estávamos falando de inteligência artificial, como ela é para a gente poder utilizar ali como contadores, né? E ter o benefício de uma inteligência artificial com a gente. Bem bacana, hein, Maurício? A gente tem que falar mais sobre isso, hein? Vale muito Eu a pena. vou fazer mais ligações para você nos próximos dias aí, para a gente poder bater o papo. Estou à disposição lá, estou à disposição, porque é um assunto que eu gosto bastante, vale muito a pena, né? Assim, é um assunto que... Não vou falar que é novo, porque não é novo, não, tá? As primeiras inteligências artificiais, elas saíram nos anos de 1950, no pós-guerra. As primeiras. Não é como é hoje. Hoje está muito avançado, entendeu? Uhum. Mas assim, do jeito que a gente vê hoje, porque a gente tem muito mais acesso à informação, então a gente tem mais, vamos falar assim, mais ferramentas, né? Mas mesmo assim, é um assunto que eu gosto bastante. Não sou expert, mas eu gosto bastante. Né? Bacana, Maurício. Muito bem. Vamos para a reta final? Nós temos um quadro aqui no podcast chamado Conta Pra Gente, onde eu faço para você algumas perguntas e você me responde com uma palavra. Vamos tentar. A gente dá uma chancezinha para a galera e pode ser... ela pode ser feita também com uma frase, tá? Cara, eu vou explorar muito essa parte de você ser professor, de você ser mestre, controladoria, normas internacionais de contabilidade. Então você vai ter que, para o nosso quadro Conta Pra Gente, eu coloco aqui o óculos. Aí sim. Mais inteligente, né? Uma cara aqui de intelectual, né? O pessoal fala que usa óculos é mais inteligente. Foi o que eu falei nos bastidores. Não é só mais uma carinha bonita da contabilidade. E lembrando que aqui é Maurício ao quadrado, hein? Maurício ao quadrado hoje no Além da Conta, né? É isso aí. Que da hora. Ô, Maurício, vamos pro nosso quadro Conta Pra Gente, tá? Você aí que tem uma escola de negócios, tem a sua contabilidade, né? E consultoria, você falou muito aqui da inteligência artificial. Cara, dá pro contador viver ainda no modelo antigo só calculando tributo? Não. Zero? É assim, Em mundo de inteligência artificial... Por um tempo ainda vai conseguir, mas isso tá acabando. Isso tá acabando. Vai chegar um momento que a gente vai ter que usar mais o nosso conhecimento técnico, e aí a gente cai naquilo que você falou, na questão da formação do aluno, então, e no estudo. Então, assim, a graduação, ela vai te dar uma base, mas você precisa fazer cursos de especialização de forma geral, seja graduação, especialização, para você não ficar só nesses dos impostos. Sabe por quê? Pega a reforma tributária. Você tem um monte de impostos, eles vão ser reduzidos basicamente a 3, se eu não estou enganado. Basicamente. Isso. Então, sendo reduzido... 2, né? IBS, CBS. Lá. Vai ter um pouquinho mais, né? Porque você tem outros lá, mas vamos falar que seja 3. Hoje você tem milhares, vai ser 3. Você pega o valor, tal, faz o cálculo, acabou. Que o sistema vai fazer. Entendeu? Então, se você fica muito preocupado só com essa parte... vai chegar um momento que você vai ter dificuldade de sobreviver. O contador darfeiro, darfista, né? Isso aí vai com o tempo, e isso está acelerando. A gente já ouve isso há muito tempo, mas isso está se acelerando. Tá? Muito bom. Contador iniciante. Um contador hoje que está saindo da faculdade e está como iniciante, ele tem que ser? Eu diria... Vou usar uma palavra aqui mais genérica, mas assim, talvez curioso, vamos falar assim. Isso é legal. Curioso. Isso é muito legal. Porque ele tem o primeiro que fala isso aqui. Porque ele tem que ser curioso para entender norma, então ele tem que estudar. Porque assim, o que me leva a estudar? O que me leva a fazer um curso de teologia? Eu não sou pastor, eu não tenho intenção de ser pastor, tá? Eu gosto, mas o que me leva a isso? A curiosidade, eu quero entender a palavra.
Eu quero entender a Bíblia, entendeu? Então, e mesma coisa, normas. Então, por exemplo, quando acabei de me formar, cara, eu preciso entender norma. E o que me leva a isso? A curiosidade. O que me leva a entender inteligência artificial? O que me leva a entender de sistemas, por exemplo? Como é que eu aprendo a usar o Contimatic no dia a dia? Sou usuário há muito tempo do Contimatic, né? A gente costuma falar que contabilidade, sistema e droga não tem cliente, é tudo usuário, né? Você tem usuário da informação contábil, usuário de sistema e usuário de droga, né? É tudo usuário, assim. Enfim, então o que leva, né? Tinha um amigo meu que falava isso direto. Eu falava assim, é a curiosidade, cara. O que nos move é a curiosidade. As grandes invenções do mundo é a necessidade e a curiosidade. Olha para sua câmera da verdade aqui, então, e dá uma dica para esses contadores iniciantes aí. Cara, você tem que estudar. Você tem que ler, você tem que buscar um bom curso de pós-graduação, estudar e, assim, definir o seu objetivo. Você vai atuar em que área? É fiscal? Seja o melhor. É contábil, propriamente dito? Seja o melhor. Mas fica de olho no seu futuro, ou seja, para onde estão indo as coisas, do tipo, será que vale a pena eu fazer contábeis e depois fazer direito? Como eu falei aqui. Talvez não. Ah, mas eu vou ser advogado. Então nem faça contábeis, faça direito. Tá? Então, assim, você tem que se especializar e entender do que você está falando e do que você está fazendo. Porque se você não fizer isso, você vai ficar para trás. O caminho vai ficar mais complicado, né? Exatamente. Boa, muito bom. Esse foi o quadro. E dá uma dica cultural para essa galera que está acompanhando a gente aqui. Olha, Florição, é o seguinte. A gente falou isso nos bastidores aí. Sim. E, puxa, isso é difícil, né? Livro, filme, série. Sabe por que eu falo que é difícil? Porque depois que você casa e tem filho, a sua dica cultural é com criança. Isso. Né? Então, assim... Peppa Pig, ele tá na fase exatamente. Peppa Pig assiste muito pouco, ele gosta de joguinho, ele gosta muito de jogo e tal. Então o negócio dele é Roblox, é Doors, né? É Doors 2, Super Hard Mode, enfim... Mas, assim, se você vai sair com seu filho, uma ideia legal é você ter um restaurante que chama, acho que Mundo Animal, Mundo Selvagem, se eu não me engano. Mundo Animal. É Mundo Animal, que tem uma lanchonete que tem o Leão Léo. Tem o Léo, não é? Que faz o tem show. Várias franquias, é muito legal. Muito legal. Então, para ir com criança, esse é um negócio muito legal. Agora, puxa, teatro, cinema, eu adoro, mas vou muito pouco. Por conta da criança, eu não tenho com quem deixar, só eu e minha esposa e tal. Sim. Mas assim, uma dica cultural que seria interessante, que eu gostei muito, vou falar duas séries. As séries de dorama, né, é muito legal também. Porque as séries de dorama, que são principalmente aqueles filmes ou japonês, mas principalmente coreano, né, sul-coreano. Sim. Eu assisti um que chamou O Rei Eterno. É muito legal porque ele viaja no tempo. Você demora para entender a dinâmica da série, mas é muito legal. Mas tem muitos doramas, eu acho muito legal porque esses tipos de série, eles não têm apelação, eles não têm, sabe? É um negócio muito mais leve de você assistir, você pode assistir com a família. Agora, um que eu amei, que eu adorei, que eu gostei muito, claro que tem gente que fala que não é para assistir, não sei o quê, mas enfim, é o The Chosen. The Chosen é legal. O The Chosen é muito legal. Claro, ele está falando de uma série sobre Jesus, então seria os escolhidos, né? Ou seja, a escolha, né? Como Jesus escolheu os apóstolos. E aqui, se eu não me engano, ele está baseado no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, tá? Então ele tenta retratar o máximo possível da realidade. Eles estiveram no Brasil recentemente aí fazendo o lançamento tal, né, dessa última temporada, que tem quatro episódios no cinema. Mas assim, é muito legal porque, claro, que você tem uma licença poética, né? Porque, por exemplo, a Bíblia ela narra fatos, e aí você tem um fato que na Bíblia não necessariamente você tem ligação com o outro. Mas aí na série ele cria faz ali aquela narração poética, né? Aquela narrativa, e aí linka os fatos, é muito bacana. E de todas as séries que eu já vi, de filmes, esse é muito próximo da realidade. Então é assim, mesmo você não precisa ser crente, assista que é muito bacana, assista que é muito legal, porque a gente pega alguns detalhes que, cara, que a gente às vezes passa batido, né? É muito legal. Bem legal. Vale muito a pena, vale muito a pena. Muito bom, Maurício Pocopedes, ó.
chegamos na reta final. Cara, eu quero falar para você o seguinte, estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigado por ter cedido um pouquinho do tempo, um pedacinho aqui para poder participar com a gente. Tiveram pedidos para você vir aqui, bom, mas, feliz, cara, a gente tem uma amizade aí há muito tempo e um carinho aí que é recíproco, mas a admiração que eu tenho você como pessoa e como professor Eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas suas. Isso é recíproco, e tal. Falei, o dia que eu fui ministrar palestra lá na sua faculdade, que falaram assim, não, a sala do Maurício também. Não, você chegou para mim e falou assim, minha sala pode assistir aqui? Mas eu falei, pode sim. A voz até afinou. Falei, meu Deus, aí você fez o quê? Você pegou uma cadeira e colocou do meu lado. Falei, não, é muita pressão. Não é muita pressão. Não. Aí fui lá, ministrei a palestra e tal. Foi show de bola. Aí quando você veio ministrar uma palestra pra gente aqui no auditório, o que eu fiz? Eu peguei uma cadeira e coloquei do lado, né? Falei, agora eu vou devolver, Mas assim, é legal isso, Maurício, porque, primeiro, como você falou, a gente se conhece há muito tempo. A admiração é recíproca, porque você já me indicou em outros lugares aí para fazer palestra, enfim, para falar, né? Já vim aqui há muito tempo também, há muito tempo que eu venho aqui. Cara, e toda vez que eu venho, aí não só você, mas todo o pessoal aqui, é show de bola, é sempre 10. É sempre Seja bem-vindo, aqui a casa é sua, cara, aqui a casa é sua. Legal, e legal. Agora a gente só tem que marcar o próximo além da conta. Não, tô à disposição, precisando, e eu espero que eu tenha agregado, porque se a gente não agrega, não adianta. Espero que você aí que ouviu, espero que tenha... Mais uma vez, olha para a câmera da verdade e manda um beijo pro papai, mamãe, para você, para quem você quiser. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus, porque a oportunidade de estar aqui, Deus colocou no coração desse homem aí para me chamar para vir aqui. Embora você não esteja vendo, a gente tem que dar os parabéns pro pessoal técnico, que você não está vendo, mas eles estão aqui atrás das câmeras. Luizão e Danilo. O Luiz e o Danilo, porque sem eles isso aqui não funcionaria. Para minha família, porque eu amo muito, e para você, aluno, estudante, colega, parceiro, contador que está nos ouvindo, porque sem você não teria propósito a gente estar aqui, né, Maurício? Porque a gente fala, a gente estuda, eu falei de ser curioso, a gente é curioso para trazer conhecimento para você, exatamente. Pra galera. É isso aí. O segredo do sucesso é informação e relacionamento, isso eu sempre falo. É isso mesmo. Relacionamento, né? Isso mesmo. Que a gente é amigo, você faz vários amigos, e se você é um cara bem informado, o segredo do sucesso é esse. É isso aí. Mauricião, obrigado, viu, meu irmão? Tamo junto sempre. E é isso, pessoal. Você que acompanhou com a gente mais um episódio do podcast Além da Conta, muito obrigado. Se você está acompanhando a gente através do YouTube, não deixa de colocar o seu like aqui, desce o dedinho lá para você poder, para o nosso vídeo poder ter mais visibilidade. Não conhecia o canal Além da Conta? Segue também e se inscreve no canal aqui pelo YouTube, tá bom? Ativa lá o sininho para você receber a notificação dos próximos episódios, cortes e muito mais. Para você que acompanhou através das plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Podcast e muitas outras, muito obrigado também pelo seu acompanhamento, pela sua participação. E não esquece, siga a Contimatic lá nas redes sociais, @ContimaticFênix lá no Instagram. E segue também o orador que vos fala, Maurício Barros, contador, tá bom? Maurício, rapidinho, passa as redes sociais pra galera achar lá a Pocopets Escola de Negócios, meu amigo. Se você procurar, se você colocar no Google Maurício Pocopets, você vai encontrar a Escola de Negócios, né? Chama Pocopets Escola EAD, Escola de Negócios. Sim. Você me encontra no Instagram. Pocopé TZ. P-O-C-O-P-E-T-Z. Pouca Pets, tá certo? É fácil. Pouco Pets. P-E-T-Z. Porque o pessoal confunde bastante. É P-O-C-O-P-E-T-Z. Então, se você for no Instagram, vai me encontrar, no LinkedIn, no YouTube. Essas redes eu tô melhorando um pouquinho, né? Eu tô mudando um pouco o contexto, como eu disse, mas de qualquer forma você vai me encontrar lá. Você também se inscreve no canal, me segue. Quer fazer uma pós-graduação de qualidade? Exatamente. E a partir de agosto nós vamos ter IFRS e Controladoria, com aulas gravadas e encontros presenciais provavelmente toda semana. Ou pelo menos a cada 15 dias. Maravilha. Ao vivo, para tirar dúvida, para esclarecer, enfim. Vai ser muito legal. Vai ser muito... Pessoal, e reconhecido pelo MEC, hein? E eu indico, reconhecido porque pelo eu MEC. conheço esse cara aqui há muito tempo e é fera. Show? Show.
Obrigado, então, mais uma vez. Fiquem com Deus. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Além da Conta. Um grande abraço. Valeu!